O vento sussurrava entre as coníferas ancestrais, carregando o perfume de resina e terra úmida. No coração da floresta de Waldmeer, onde as raízes das árvores eram mais antigas que qualquer memória humana, erguia-se o Círculo de Pedra, um anfiteatro natural formado por rochedos cobertos de musgo e líquen prateado. Ali, sob a lua cheia que banhava tudo em luz leitosa, centenas de lobisomens haviam se reunido. Era a noite do vínculo real. Hovanion, rei alfa da Alcateia do Norte, permanecia no centro do círculo. Sua figura imponente projetava uma sombra longa sobre as pedras antigas. Mesmo em forma humana, havia algo de selvagem nele. Os olhos dourados que brilhavam com intensidade sobrenatural, os cabelos negros que caíam até os ombros como a pelagem de um lobo no inverno, as mãos grandes e marcadas por cicatrizes de incontáveis batalhas. Vestia apenas uma túnica de couro escuro, os braços nus, revelando músculos definidos, e a marca da lua crescente tatuada no antebraço direito, o símbolo de sua linhagem real. Ao seu lado, aguardava Miriel. Ela era tudo o que uma noiva deveria ser naquela noite sagrada. O vestido de linho branco fluía como água ao redor de seu corpo esbelto, bordado com fios de prata que formavam padrões de folhas e estrelas. Seus cabelos castanho-avermelhados estavam trançados com flores silvestres, sempre vivas, rosmaninho e urze, e seus olhos verdes brilhavam com uma mistura de nervosismo e esperança. Miriel não era apenas bela, era forte, hábil na caça, respeitada entre os guerreiros. Filha do comandante da Guarda Real, ela havia sido criada para ser rainha. O ancião Therion, curvado pelo peso de 3 séculos de vida, aproximou-se lentamente. Sua barba grisalha tocava o peito, e seus olhos leitosos, quase cegos para o mundo visível, enxergavam realidades que os demais não podiam perceber. Carregava um cálice de prata trabalhada, repleto de vinho de mirtilo fermentado, sob a luz de 13 luas cheias. Sob os olhos da lua ancestral, começou Therion, sua voz rouca ecoando entre as pedras. Reunimos as alcateias para testemunhar a união sagrada. O rei Alfa e sua escolhida compartilharão o cálice do destino, entrelaçarão suas almas e seus sangues, tornando-se um só, sob o pacto eterno. A multidão permanecia em silêncio absoluto. Lobisomens de todas as idades e posições observavam. Guerreiros com cicatrizes que contavam histórias de sobrevivência. Anciãs que já haviam visto dezenas de reis. Jovens que ainda aprendiam a controlar suas transformações. Entre eles, destacava-se um grupo menor, vindo das terras do sul, a Alcateia Meridional, liderada pelo Alfa Caelus, um homem de barba ruiva e olhos astutos que observava tudo com interesse calculado. Miriel estendeu a mão, seus dedos tremendo levemente. Hovanion a tomou, e por um momento, ela sentiu o calor daquela palma calejada, a força contida naqueles dedos. Olhou nos olhos dele, procurando a conexão que todos diziam que os companheiros destinados sentiam, aquela certeza absoluta, aquele reconhecimento da alma. Mas o que viu nos olhos dourados de Hovanion não foi amor, foi distância. Hovanion Thorenson, continuou Therion, filho de Thorin, o destemido, neto de Valdemar, o sábio, sangue da linhagem mais pura do norte. Aceitas esta mulher como tua companheira, tua igual em todas as caçadas, tua parceira em todas as luas, até que a última transformação leve teu espírito de volta à floresta eterna. O vento parou. As folhas cessaram seu sussurro, até os grilos calaram-se, como se a própria floresta prendesse a respiração. Hovanion olhou para Miriel, depois para o cálice. Seus olhos percorreram a multidão, pausando por um instante em um rosto específico. Tira, uma loba guerreira que estava entre os guerreiros do sul, visitante das terras fronteiriças, cabelos loiros trançados para trás, postura marcial, uma cicatriz que cortava sua sobrancelha esquerda. Ela olhava fixamente para a frente, mas havia uma tensão em sua mandíbula, uma rigidez em seus ombros. Não, disse Hovanion. A palavra caiu como uma pedra em águas paradas, gerando ondas de choque que se expandiram pelo círculo. Miriel piscou, certa de que havia escutado errado. O quê? Sussurrou ela. Não aceito, repetiu Hovanion. Sua voz mais alta agora, firme e clara, soltou a mão de Miriel como se queimasse. Não posso me unir a ti. Um murmúrio percorreu a multidão como o vento antes da tempestade. Therion, apesar de sua cegueira,
Pareceu ver perfeitamente a magnitude do que estava acontecendo. Seu rosto enrugado franziu-se em preocupação. Rei Alfa, disse baixo. Sabes o que estás fazendo? Quebrar o ritual do vínculo na lua cheia, diante de todas as alcateias? Sei perfeitamente, cortou Hovanion. Virou-se para enfrentar a multidão, sua postura ereta e desafiadora. Míriel é honrada e forte, mas não é minha companheira verdadeira. Não posso mentir perante a lua ancestral. Não posso selar um vínculo que seria falso. Míriel sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. O sangue drenou de seu rosto, deixando-a pálida como a própria lua. Suas mãos, que haviam segurado flores, agora tremiam descontroladamente. Falso? A voz dela saiu quebrada, mal mais que um sussurro. Hovanion, nós treinamos juntos desde filhotes. Tu me conheces, eu conheço-te. Como podes? Não sinto o vínculo, disse ele, e havia uma crueldade involuntária em sua honestidade brutal. E sei que tu também não. Ambos estamos aqui por dever, por expectativa, por política. Mas essa não é a forma das antigas leis. Nossos ancestrais não se uniam por conveniência. Então quebras nosso compromisso? Aqui? Agora? A voz de Míriel ganhou volume, a humilhação transformando-se em raiva. Na frente de todas as alcateias, de todas as famílias. Sabes o que isso significa para mim? Para minha honra? Peço desculpas pela forma, disse Hovanion, mas sua voz permanecia firme, sem real arrependimento. Mas não posso me desculpar pela verdade. O pai de Míriel, Garrett, irrompeu da multidão. Era um homem imenso, mesmo para os padrões lobisomens, com uma crina de cabelos grisalhos e mãos do tamanho de pás. Isto é uma afronta, rugiu ele, sua voz reverberando entre as pedras. Uma desonra à minha filha e à minha família. Hovanion, pode ser rei, mas isto é covardia. Cuidado, Gareth, alertou Hovanion, seus olhos brilhando perigosamente. Sou teu rei antes de ser qualquer outra coisa, e não tolerarei desrespeito mesmo de ti. Respeito? Gareth cuspiu no chão. Onde está teu respeito por Míriel? Ela preparou-se a vida toda para ser tua rainha, e ela ainda pode servir a Alcateia de outras formas, disse Hovanion, como guerreira, como conselheira, mas não como minha companheira. Míriel deu um passo atrás, depois outro. As lágrimas corriam silenciosamente por seu rosto, brilhando como diamantes sob a lua. Ela arrancou as flores de seus cabelos, deixando-as cair no chão. Depois ergueu o queixo com uma dignidade ferida. Muito bem, disse ela, a voz trêmula, mas controlada. Se é assim que desejas, Rei Alfa, mas sabes que nenhuma loba respeitável da Alcateia do Norte aceitará o vínculo contigo agora. Tornaste-te impuro aos olhos da tradição. Virou-se e caminhou para fora do círculo. Gareth lançou um último olhar furioso para Hovanion antes de seguir a filha. A multidão abriu-se para deixá-los passar, e então o sussurro começou. Um murmúrio de centenas de vozes, choque, indignação, especulação. Caelos, o Alfa do Sul, aproximou-se de Hovanion, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Ousado, disse ele em voz baixa, ou talvez imprudente. Fizeste inimigos esta noite, jovem rei. Fiz o que era certo, respondeu Hovanion. Para quem? Caelos inclinou a cabeça, estudando-o. Para ti? Para tua Alcateia? Ou para teu coração? Seus olhos deslizaram significativamente para onde Tira estava, e Hovanion seguiu o olhar. Tira permanecia imóvel, mas agora seus olhos encontraram os dele por um breve momento, antes de ela desviar o olhar. Isso não te concerne, disse Hovanion friamente. Tudo que afeta o equilíbrio entre as alcateias me concerne, respondeu Caelos. Mas veremos. A lua testemunhou tuas escolhas esta noite, que ela também testemunhe suas consequências. Com isso, o Alfa do Sul afastou-se, seus guerreiros seguindo-o. Logo, a clareira começou a se esvaziar. Lobisomens partiam em pequenos grupos, suas vozes baixas carregadas de fofoca e desaprovação. Therion permaneceu, o cálice de prata ainda em suas mãos. Hovanion, disse o ancião, sua voz cansada. Há coisas que um rei não pode fazer. Há tradições que não podem ser quebradas sem custo. Pagaste um preço alto esta noite, e nem sequer sabes ainda quanto terá que pagar no futuro. Não podia mentir perante a lua ancestral. Não, concordou Therion, mas podias ter esperado.
Podias ter conversado com Miriel em particular. Podias ter evitado a humilhação pública. O orgulho, jovem rei. O orgulho é uma fera mais perigosa que qualquer lobo. O ancião derramou o vinho no chão, uma oferenda desperdiçada, e afastou-se lentamente, apoiando-se em seu cajado. Hovanion ficou sozinho no centro do círculo de pedra. A lua brilhava sobre ele, impassível e eterna. Ele fechou os olhos e, pela primeira vez naquela noite, permitiu-se sentir o peso de sua escolha. Mas quando os abriu novamente e olhou para onde Tira havia estado, encontrou apenas espaço vazio. Ela também havia partido. E a floresta, testemunha silenciosa de tudo, sussurrava seu julgamento através das folhas. Fumaça subia de lareiras e forjas. O cheiro de couro curtido e carne defumada pairava no ar. Crianças corriam entre as casas, metade do tempo em forma humana, metade transformadas em filhotes que rolavam e brincavam. Mas a alegria habitual estava manchada. Miriel trancara-se na casa de seu pai nos primeiros 3 dias. Quando finalmente emergiu, estava diferente. O cabelo solto caía em ondas selvagens sobre os ombros, e ela vestia roupas de guerreira, túnica de couro reforçado, calças que permitiam movimento livre, botas altas, uma lança repousava em suas costas. Vou patrulhar as fronteiras orientais, anunciou ela a Gareth. Filha, começou o pai, preocupação gravada em seu rosto. Não, cortou ela. Não quero ficar aqui. Não quero olhares de pena. Não quero sussurros. Sou uma guerreira da Alcateia e farei meu trabalho. Gareth assentiu lentamente, reconhecendo a necessidade de sua filha de recuperar dignidade através da ação. Leva Brennan e Sivra contigo, disse ele. As fronteiras orientais têm estado inquietas. Miriel partiu ao amanhecer, e com ela foi uma parte da moral da aldeia. Hovanion, por sua vez, enfrentava desafios diferentes. Reuniões do conselho tornaram-se tensas. Gareth mal disfarçava sua hostilidade. Outros membros do conselho, embora não ousassem confrontar o rei diretamente, deixavam claro sua desaprovação através de silêncios prolongados e olhares evasivos. A Alcateia está dividida, disse Aldrich, o conselheiro mais velho depois de Therion, durante uma reunião particularmente difícil. Há aqueles que respeitam tua honestidade, Rei Alfa, mas há muitos que veem tuas ações como impetuosas, desconsideradas. Notei, respondeu Hovanion secamente. A questão não é apenas Miriel, continuou Aldrich, escolhendo as palavras com cuidado. É o que isso significa. Há 100 anos, quando teu avô Valdemar estabeleceu a paz com as Alcateias do Sul, foi através de uniões cuidadosamente arranjadas. Política, sim, mas eficaz. Agora, há rumores. Que tipo de rumores? Que buscarás uma companheira fora da Alcateia, disse Gareth, a voz dura como pedra. Especificamente que teus olhos voltam-se para o sul. Hovanion manteve a expressão neutra, mas sentiu a acusação como uma lâmina. Meus olhos voltam-se para onde for melhor para a Alcateia. Tira, disse Gareth, pronunciando o nome como uma acusação. A guerreira de Kailus. Foi por ela que humilhaste minha filha. Não humilhei ninguém deliberadamente. Mas fizeste, cortou Gareth, levantando-se bruscamente. A cadeira raspou contra o chão de pedra. E se pensas que Kaelus permitirá que simplesmente tomes uma de suas melhores guerreiras sem exigir algo em troca, então és mais ingênuo do que pensava. Saiu da sala do conselho, batendo a porta atrás de si. Aldrich suspirou. Ele não está completamente errado, Hovanion. Kaelus é complicado. Ele sorri e oferece amizade. Mas há uma razão pela qual as Alcateias do Sul permaneceram independentes por tanto tempo. Eles não se curvam facilmente. Não estou pedindo que se curvem. Não? Aldrich ergueu uma sobrancelha. Então o que estás pedindo? Porque se realmente desejas Tira como companheira, precisarás da permissão de Kaelus. E ele não dará nada de graça. Hovanion sabia que isso era verdade. Passou os dias seguintes imerso em responsabilidades de rei, resolvendo disputas territoriais, organizando patrulhas, preparando-se para o inverno que se aproximava. Mas à noite, quando a lua subia e a transformação puxava seu sangue, ele corria pelas florestas em forma de lobo, e seus pensamentos sempre voltavam para ela. Tira, ele a havia conhecido 6 meses antes, durante uma caçada cerimonial que reuniu guerreiros de várias alcateias. Ela lutava como tempestade personificada, rápida, feroz, implacável. Quando transformada, sua pelagem era dourada como trigo maduro,
Seus olhos âmbar brilhavam com inteligência aguçada. Mas havia sido em forma humana, depois da caçada, quando compartilharam carne assada e hidromel ao redor de uma fogueira, que ele realmente a vira. Ela não falava apenas de guerra e caça. Falava de estrelas, de como navegar usando constelações antigas. Falava de plantas medicinais que cresciam apenas em vales específicos. Falava de história, de lendas de lobisomens que datavam de antes da separação das alcateias. E quando ria, raro, mas genuíno, era como se o mundo ficasse mais leve. Eles haviam passado 3 dias juntos durante aquela reunião. 3 dias que se tornaram as conversas mais longas que Hovanion tivera com alguém em anos. E na última noite, sob uma chuva suave que lavava a floresta, ela o havia beijado. Foi breve, quase hesitante, mas naquele momento, Hovanion sentiu algo que nunca experimentara. Um reconhecimento profundo, como se uma parte de sua alma reconhecesse uma parte dela. Isto é impossível, sussurrara Tira, afastando-se. Tu és prometido. Eu sirvo outro alfa. Promessas podem ser quebradas, dissera ele. Não sem consequências. E ela tinha razão. Sempre tivera. Está gostando da jornada de transformação? Inscreva-se no canal para não perder nenhuma história épica de lobisomens, destinos entrelaçados e batalhas ancestrais. Novas histórias são publicadas regularmente. O outono transformava a floresta em uma tapeçaria de vermelhos, dourados e laranjas. As folhas caíam em redemoinhos quando o vento soprava, acumulando-se em camadas macias que abafavam os passos. O ar tinha um frescor cortante que anunciava a proximidade do inverno. Hovanion observava da sacada de seu salão principal, uma estrutura robusta construída no ponto mais alto da aldeia. De lá, podia ver o fluxo do rio, as cabanas espalhadas entre as árvores, as fumaças das forjas e cozinhas. Sua alcateia, sua responsabilidade. Mas também podia sentir a tensão que permeava tudo como uma névoa invisível. Miriel havia retornado das patrulhas orientais coberta de glória. Ela e seu pequeno grupo haviam interceptado uma incursão de caçadores humanos que vinham das terras além das montanhas. Homens armados com bestas de prata e armadilhas. 3 guerreiros lobisomens haviam morrido antes que Miriel chegasse, mas sua intervenção salvara uma dúzia de outros. Ela voltara carregando as armas dos caçadores como troféus e a cabeça de seu líder. A aldeia a recebera como heroína, e a cada louvor dado a Miriel, Hovanion sentia o contraste implícito, a guerreira rejeitada provando seu valor enquanto o rei que a rejeitara, o quê? Governava? Decidia disputas sobre direitos de caça? Parecia cada vez mais inadequado. Pensativo, a voz de Therion surgiu atrás dele. O ancião tinha um talento perturbador para aparecer sem ser notado. Sempre, respondeu Hovanion. Miriel tornou-se popular. Ela merece. Agiu com bravura. Sim, concordou Therion. E tu, o que tens feito? Hovanion virou-se para encará-lo. Governado, como um rei deve fazer. Um rei deve fazer mais que governar, disse Therion. Deve inspirar, deve unir, deve fazer com que sua alcateia acredite nele. Eles não acreditam em mim? Alguns acreditam, outros questionam. O ancião aproximou-se da balaustrada, seus dedos nodosos traçando os entalhes na madeira. Há sussurros, Hovanion. Dizem que tua cabeça está nas nuvens, que pensas mais em teu próprio coração que no bem da alcateia. E tu, o que achas? Acho que és jovem, disse Therion simplesmente. E os jovens cometem erros. A questão é se aprenderás com eles ou se permitirás que te destruam. Antes que Hovanion pudesse responder, um mensageiro chegou correndo. Um jovem lobo chamado Oren, ofegante e com os olhos arregalados. Rei Alfa! Exclamou. Visitantes! Da Alcateia do Sul! O coração de Hovanion acelerou, mas manteve a expressão controlada. Quantos? 6. Guerreiros. Oren engoliu em seco. E o próprio Alfa Caelus os lidera. Hovanion a viu primeiro. Ela usava armadura de couro trabalhado sobre uma túnica escura, os cabelos loiros presos em uma trança grossa. Uma espada curva pendia de seu quadril. Seus olhos encontraram os dele por um momento, antes de ela desviar o olhar, sua expressão cuidadosamente neutra. Hovanion Thorenson, chamou Caelus, desmontando com um movimento fluido. Sua barba ruiva estava impecavelmente aparada, e ele sorria amplamente.
Espero que possamos impor nossa presença em tua hospitalidade. Alfa Caelos, respondeu Hovanion, descendo os degraus do salão para encontrá-lo. Tua presença honra minha casa. Sede bem-vindo. Eles se cumprimentaram no estilo tradicional, antebraço contra antebraço, olhos nos olhos, uma medida de força e respeito. Caelos tinha uma pegada firme, mas Hovanion não cedeu. Viajaste longe, disse Hovanion. O que te traz às terras do norte nesta estação? Negócios, respondeu Caelos vagamente. E admito, curiosidade. Ouvi histórias interessantes sobre recentes eventos aqui. Claro que ouvira. Todo mundo ouvira. Entra, disse Hovanion, fazendo um gesto para o salão. Comeremos e beberemos, e pode satisfazer tua curiosidade. A comitiva do sul foi instalada em uma das maiores casas de hóspedes. Um banquete foi rapidamente preparado. Veado assado, trutas do rio, pão de centeio, queijos curados, cerveja escura e hidromel. Membros do conselho de Hovanion juntaram-se a eles, assim como os guerreiros mais proeminentes. Miriel também apareceu. Ela usava um vestido simples, mas elegante de lã verde escura, o cabelo preso em um coque frouxo. Cumprimentou Caelos com cortesia educada e ignorou completamente Hovanion. Tira sentou-se ao lado de Caelos, silenciosa e observadora. Hovanion estava dolorosamente ciente de sua presença, de cada movimento que ela fazia, de como a luz do fogo dançava em seu rosto. Então, disse Caelos depois que todos haviam comido e bebido o suficiente para relaxar. Rumores chegam mesmo aos lugares mais distantes. Dizem que cancelaste teu vínculo ritual com a senhora Miriel. Um silêncio desconfortável caiu sobre a mesa. É verdade, disse Hovanion. Ousado, comentou Caelos, ecoando sua reação da noite do ritual. Ou talvez, guiado por outras motivações, seus olhos deslizaram significativamente para Tira. Miriel também percebeu o olhar. Sua mão apertou a taça de hidromel com força suficiente para tornar os nós dos dedos brancos. Minhas motivações são minhas, disse Hovanion firmemente. Claro, claro, concordou Caelos, levantando as mãos em um gesto apaziguador. Um rei não deve explicações a ninguém, não é? Exceto, talvez, a sua própria alcateia. O que insinuas? Perguntou Aldrich, o conselheiro. Nada. Caelos sorriu. Apenas observo que liderança requer. Estabilidade. Confiança. E quando um rei age impulsivamente, quando quebra tradições sem consideração pelas consequências... Cuidado, avisou Hovanion, sua voz baixa e perigosa. Estás em minha casa, e estou honrado por estar aqui, disse Caelos suavemente. Por isso ofereço conselho como amigo. As fronteiras entre nossas alcateias têm estado tranquilas por décadas. Seria uma pena se mal-entendidos criassem tensão desnecessária. Que tipo de mal-entendidos? Perguntou Garrett. Inclinou-se para a frente. Caelos bebeu de sua taça antes de responder. Bem, por exemplo, se um rei do norte decidisse buscar uma companheira do sul sem a devida compensação. Isso poderia ser visto como um insulto, uma tentativa de roubar nossos melhores guerreiros. Então, era isso. Hovanion deveria ter previsto. Caelos não veio por curiosidade. Veio para negociar, ou para ameaçar. Ninguém está roubando ninguém, disse Hovanion. Não? Caelos olhou para Tira. Tira, querida, tens algo a dizer? Tira permaneceu imóvel por um momento, então ergueu os olhos para encontrar os de Hovanion. Havia algo neles. Dor, talvez, ou conflito. Sirvo meu alfa, disse ela em voz baixa. Como sempre fiz. Vês? Caelos abriu os braços. Lealdade. É uma qualidade admirável e difícil de encontrar. A mensagem estava clara. Tira não era livre. Ela pertencia à Alcateia do Sul, a Caelos, e qualquer tentativa de Hovanion de reivindicá-la seria vista como um ato de agressão. Entendo perfeitamente, disse Hovanion, cada palavra custando-lhe. Excelente, Caelos bateu palmas. Então não há mal-entendidos entre nós. Podemos continuar como amigos e aliados. Mas quando seus olhos encontraram os de Hovanion, havia um brilho calculista neles, e Hovanion compreendeu, tarde demais, que havia sido superado. Ela treinava com os guerreiros, caçava nas florestas, conversava com membros da aldeia, mas sempre mantinha a distância dele, até a última noite. Hovanion estava no alto de uma colina nos arredores da aldeia, um lugar onde vinha quando precisava pensar.
A lua estava crescente, não ainda cheia, mas brilhante o suficiente para iluminar a floresta prateada abaixo. O vento trazia o cheiro de terra e folhas mortas. Ele não me deixa escolher. A voz de Tira surgiu atrás dele. Hovanion virou-se rapidamente. Ela estava a poucos metros, embrulhada em um manto escuro, os olhos brilhando na penumbra. Tira. Não, disse ela, levantando uma mão. Deixa-me falar. Tenho apenas alguns minutos antes que percebam que saí. Hovanion assentiu, o coração batendo forte. Caelos tem planos para mim, continuou ela, a voz tensa. Quer que eu me vincule a seu segundo em comando Drogar, é um arranjo político. As famílias de Drogar são poderosas nas terras do sul, e Caelos quer sua lealdade garantida. Não amas Drogar. Não. Ela deu um passo mais perto. Mas não tenho escolha. Sou uma guerreira sem família própria, órfã desde criança. Caelos me acolheu, treinou-me, deu-me um lugar. Devo-lhe tudo. Não deves tua vida, disse Hovanion ferozmente. Ninguém possui outra pessoa, nem mesmo um alfa. Entre minha alcateia, sim, possui. Tira fechou os olhos por um momento. Essa é a diferença entre o norte e o sul. Aqui, vocês têm conselheiros, tradições de escolha. Lá, Caelos governa com mão absoluta. Sua palavra é lei. Então fica aqui, disse Hovanion, dando um passo em direção a ela. Pede asilo. Junta-te à minha alcateia. E começa uma guerra? Tira riu sem humor. Porque é isso que aconteceria. Caelos não aceita desafios à sua autoridade. Ele viria com todos os seus guerreiros, e haveria sangue. Teu povo morreria por minha causa. Eu lutaria por ti. Eu sei. Ela ergueu a mão e tocou seu rosto, os dedos traçando a linha de sua mandíbula. E é por isso que não posso permitir. Tu és um bom rei, Hovanion. Melhor do que pensas. Mas também és impulsivo. Seguiste teu coração naquela noite do ritual. Humilhaste Miriel. Criaste divisão. E por quê? Por mim. Por algo que não pode ser. Senti o vínculo. Sussurrou ele, cobrindo a mão dela com a sua. Quando nos beijamos naquela noite, sob a chuva, senti. Tu sentiste também? Senti, admitiu ela, lágrimas brilhando em seus olhos. Mas sentir não é suficiente. O mundo não funciona assim. Poderia funcionar. Não enquanto Caelos viver. E ele é forte, Hovanion. Mais forte do que imaginas. Não apenas em força física, mas em astúcia, em crueldade. Ele quebraria tua alcateia peça por peça até não restar nada. Hovanion puxou-a para mais perto, suas testas se tocando. Então o quê? Apenas aceitamos? Tu te vinculas a Drogar e eu... O quê? Procuro outra? Fingimos que isto não existe? Sim, disse Tira, mas sua voz quebrou na palavra. Porque a alternativa é destruição. E eu não posso ser a razão pela qual teu povo sofre. Ela se afastou, mas ele segurou sua mão. Tira. Adeus, Hovanion. Ela libertou-se gentilmente. Esquece-me. Casa-te com alguém adequado. Tem filhotes. Governa bem. E talvez numa outra vida, sob outras circunstâncias. Não terminou a frase. Simplesmente virou-se e correu de volta para a aldeia, sua silhueta desaparecendo entre as árvores. Hovanion ficou sozinho na colina. A lua brilhava sobre ele, indiferente ao seu sofrimento. E pela primeira vez, desde que se tornara rei, desde que quebrara o ritual, desde que seguira seu coração em vez de seu dever, ele se perguntou se havia feito a escolha certa. Caelos despediu-se com cortesia exagerada. Seus guerreiros montaram seus cavalos, e Tira não olhou para trás uma única vez. Hovanion observou-os partir do alto de seu salão, e sentiu como se uma parte de si partisse com eles. Os meses que se seguiram foram difíceis. O inverno chegou com força, cobrindo a floresta com neve profunda e gelo traiçoeiro. A caça tornou-se escassa, e a alcateia dependia de reservas cuidadosamente guardadas e de expedições arriscadas em busca de comida. Miriel tornou-se ainda mais proeminente. Ela liderava as patrulhas de inverno, sua habilidade de rastreamento e coragem inspirando outros guerreiros. Havia rumores de que alguns membros da alcateia começavam a vê-la como uma líder alternativa, não para substituir Hovanion, mas como um equilíbrio necessário ao seu governo errático. Hovanion tentou focar em suas responsabilidades, organizou a distribuição de recursos, mediou disputas, manteve a ordem. Mas havia uma melancolia nele que todos podiam perceber. Ele passava longas noites sozinho, transformado em sua forma de lobo, correndo pelas florestas nevadas até a exaustão.
Aldrich e Therion tentaram aconselhá-lo. Precisas escolher outra companheira, disse Aldrich durante uma reunião do conselho no auge do inverno. A Alcateia precisa ver que tens um futuro, uma linhagem. Estabilidade. Não estou pronto, respondeu Hovenion. Quando estarás? Pressionou Aldrich. Já se passaram 4 meses. Quanto tempo mais vais lamentar algo que não pode ser? Não estou lamentando. Não? Gareth interveio, sua voz dura. Então, o que chamas isso? Mopes ao redor como filhote abandonado? Negligendia tuas responsabilidades? Deixa que minha filha faça o trabalho que deveria ser teu? Cuidado, avisou Hovenion, seus olhos brilhando perigosamente. Ou o quê? Desafiou Gareth. Vais me banir também? Quebrar mais tradições? Talvez simplesmente entregues a coroa a Míriel e acabe com isso. Hovenion levantou-se bruscamente, a cadeira caindo atrás dele. Sou teu rei, rugiu, e havia algo de lobo em sua voz agora. Um rosnado gutural que fez os pelos de todos os presentes se arrepiarem. E exijo respeito. Então merece-o, disse Gareth, levantando-se também. Eles se encararam através da mesa, 2 machos alfa em confronto direto. Parem! A voz de Therion cortou a tensão como uma lâmina. O ancião bateu seu cajado no chão. Ambos! Estais agindo como filhotes disputando território. Com esforço visível, ambos recuaram. Gareth saiu da sala, e Hovenion afundou de volta em sua cadeira, esgotado. Ele tem razão, disse Aldrich em voz baixa. Não sobre tudo, mas sobre algumas coisas. Estás perdido, Hovenion. E uma alcateia não pode seguir um líder perdido. Eu sei, admitiu Hovenion, passando as mãos pelo rosto. Eu sei, mas não sei como encontrar meu caminho de volta. Flores silvestres pontilhavam as clareiras. Os animais saíam de seus esconderijos de inverno, e o rio Silverflow corria forte e frio com água derretida das montanhas. Foi durante esse período de renovação que chegaram notícias perturbadoras. Um mensageiro das terras fronteiriças chegou galopando, seu cavalo coberto de espuma, seus olhos arregalados de pavor. Rei Alfa! Gritou desmontando antes mesmo que o cavalo parasse completamente. Tragédia! A aldeia do Vale do Lobo foi atacada. Hovenion, que estava supervisionando reparos em uma ponte, virou-se bruscamente. Atacada? Por quem? Humanos! Ofegou o mensageiro. Mas não caçadores comuns. Estes eram organizados, bem armados. Bestas, lanças de prata, redes com fios de ferro puro. Vieram à noite e... Ele engoliu em seco. Mataram 13 dos nossos. Capturaram outros 5. Um silêncio pesado caiu sobre todos os presentes. Quando? Perguntou Hovenion, sua voz mortal calma. Há 3 noites. Consegui escapar e cavalguei sem parar para trazer notícias. Míriel apareceu, atraída pela comoção. Quando ouviu as notícias, sua mão foi instintivamente para a espada em seu quadril. Prepararei guerreiros, disse ela. Podemos partir ao anoitecer. Não, disse Hovenion. Eu irei. Tu? Míriel não conseguiu esconder a surpresa. Hovenion, quando foi a última vez que lideraste uma patrulha de combate? Deixa-me lidar com isso. Tenho experiência contra caçadores humanos. E eu sou o rei, disse ele firmemente. Isto é um ataque contra meu povo. Minha responsabilidade. Pela primeira vez em meses, algo parecido com o antigo fogo brilhou em seus olhos. Míriel estudou-o por um momento. Então assentiu lentamente. Então vou contigo. Precisarás de guerreiros experientes. Concordo. Hovenion virou-se para os outros. Reúnam 20 de nossos melhores. Levem armas, mas também suprimentos médicos. Se há cativos, vamos resgatá-los. A notícia espalhou-se rapidamente pela aldeia. Em poucas horas, um grupo estava preparado. Guerreiros endurecidos por batalhas, rastreadores hábeis, curadores que entendiam de feridas causadas por prata. Míriel estava entre eles, armada e determinada. Gareth também se juntou, colocando temporariamente de lado suas diferenças com Hovenion, por causa da urgência da situação. Partiram ao pôr do sol, movendo-se rapidamente em suas formas de lobo, muito mais rápidas que cavalos através da floresta densa. Hovenion corria na frente, sua pelagem negra como carvão destacando-se contra o verde da floresta renascente. Pela primeira vez em meses, sentia-se vivo, com propósito. Não estava correndo para longe de algo, mas em direção a algo. Havia um inimigo claro, uma ameaça tangível.
Não as complexidades políticas da alcateia, não os julgamentos silenciosos dos conselheiros, não a dor de um amor impossível. Apenas a simplicidade brutal de proteger os seus. Chegaram à aldeia do Vale do Lobo na manhã seguinte. O que encontraram quebrou corações. A aldeia era pequena, talvez 30 famílias, aninhada em um vale verde cercado por colinas suaves. Ou havia sido verde. Agora estava manchado de vermelho. Cabanas queimadas ainda exalavam fumaça, corpos jaziam onde haviam caído, e o cheiro de morte permeava tudo. Hovanion transformou-se de volta em forma humana, seus olhos percorrendo a devastação. Miriel fez o mesmo, seu rosto pálido mas controlado. Procurem sobreviventes, ordenou Hovanion, e contem os mortos. Precisamos saber exatamente o que aconteceu aqui. Os guerreiros espalharam-se pela aldeia destruída. Logo, os gritos de descoberta começaram. Alguns encontraram sobreviventes escondidos em porões ou em tocos de árvores ocas. Outros encontraram mais corpos. Alguns encontraram rastros que indicavam a direção que os atacantes haviam tomado. Uma anciã foi encontrada em um celeiro parcialmente queimado, ferida, mas viva. Trouxeram-na para Hovanion. Senhora, disse ele gentilmente, ajoelhando-se ao seu lado. Podes me dizer o que aconteceu? Ela olhou para ele com olhos turvos, uma das mãos pressionando uma ferida em seu lado. Vieram à noite, sussurrou ela. Tantos, 50, talvez mais. Tinham um líder, um homem alto com uma marca queimada no rosto. Ele gritava que éramos demônios, que precisávamos ser purificados. Caçadores fanáticos, disse Gareth sombriamente. São os piores. Não caçam por lucro ou proteção, mas por ódio. Levaram os jovens, continuou a anciã. 5 deles. Disseram que os usariam como isca, para atrair mais de nós. Hovanion sentiu raiva queimar em suas veias, quente e purificadora. Aonde os levaram? Para o leste. Há uma fortaleza antiga nas montanhas. Ruínas de um tempo antigo. Ouvi-os falar sobre isso. Conheço o lugar, disse Miriel. É chamado de Dente do Corvo, fortificação humana abandonada há décadas. Mas as muralhas ainda estão de pé. Então é para lá que vamos, decidiu Hovanion. Hovanion. Miriel tocou seu braço. Se são tantos quanto ela diz, e estão entrincheirados em uma fortaleza, uma carga direta seria suicídio. Então não faremos uma carga direta. Hovanion olhou para seus guerreiros reunidos. Faremos o que fazemos melhor. Caçaremos. A fortaleza era exatamente como Miriel havia descrito. Muralhas de pedra cinza parcialmente desmoronadas. Uma torre de vigia que ainda se erguia desafiadoramente. Portões de madeira apodrecida que haviam sido reforçados recentemente. Hovanion e Miriel observaram de uma colina próxima, escondidos entre árvores e rochas. Podiam ver figuras movendo-se dentro da fortaleza, fogueiras queimando, sentinelas patrulhando as muralhas. Pelo menos 40, murmurou Miriel. Talvez mais. Precisamos saber onde estão mantendo os cativos, disse Hovanion. Provavelmente na torre. É o lugar mais seguro, mais difícil de alcançar. Hovanion pensou por um momento. Então virou-se para seus guerreiros. Dividiremos em 3 grupos. Miriel, levarás 10 para o lado norte. Gareth, leva 5 para o sul. Criarão distrações. Ataques rápidos, depois recuo. Fazei-os pensar que somos muitos, que estamos por toda parte. E tu? Perguntou Miriel. Eu e os restantes entraremos pela frente. Enquanto eles estão distraídos, alcançaremos a torre e libertaremos os cativos. É arriscado, disse Gareth. Toda esta missão é arriscada. Hovanion encontrou os olhos de cada guerreiro. Mas são nosso povo lá dentro, nossas crianças, nossos jovens. Não os abandonaremos. Atacamos ao anoitecer. Enquanto esperavam a noite cair, Hovanion encontrou-se sentado ao lado de Miriel, ambos observando a fortaleza em silêncio. Estás diferente, disse ela finalmente. Diferente como? Como eras antes. Ela olhou para ele. Antes da noite do ritual. Focado, o determinado. Como um verdadeiro rei. Hovanion não respondeu por um momento. Perdi meu caminho, admitiu ele. Por meses estive perdido. Mas isto me lembra por que me tornei rei. Não por poder ou glória, mas para proteger os nossos. É uma boa razão. Miriel hesitou. Então continuou. Hovanion, sobre aquela noite, eu estava zangada, humilhada, e talvez parte de mim ainda esteja.
Mas também compreendo. Não podias fazer diferente. Tentar forçar um vínculo que não existe teria sido cruel para ambos. Miriel, deixa-me terminar. Ela ergueu a mão. Não te perdoo completamente. E talvez nunca perdoe a forma como fizeste. Mas posso respeitar a razão. E posso seguir-te, como meu rei, como meu alfa. Foi a primeira vez em meses que ela o chamara assim. Hovanion sentiu algo apertar em seu peito. Não amor, mas algo igualmente valioso. Respeito. Compreensão. Obrigado, disse ele simplesmente. O sol desceu lentamente, pintando o céu em tons de laranja e vermelho. Quando a primeira estrela apareceu, Hovanion levantou-se. Está na hora. Então Gareth atacou do sul. Mais lobos, mais rosnados, mais confusão. Os caçadores entraram em pânico, gritando ordens, correndo em todas as direções. Alguns carregavam tochas, tentando iluminar a escuridão onde os lobos se escondiam. Outros disparavam cegamente, acertando às vezes seus próprios companheiros. E enquanto isso, Hovanion e seus 5 melhores guerreiros aproximaram-se dos portões da frente. O portão estava minimamente guardado. A maioria dos defensores havia corrido para as muralhas para enfrentar os ataques dos lados. Hovanion transformou-se, sua forma de lobo imensa e poderosa, pelagem negra fundindo-se com a noite. Saltou sobre os 2 guardas antes que pudessem gritar, suas mandíbulas fechando-se sobre a garganta do primeiro enquanto suas garras abriam o peito do segundo. Os outros guerreiros seguiram-no através do portão. Dentro da fortaleza, o caos era ainda maior. Homens corriam em todas as direções, alguns meio vestidos, outros carregando armas apressadamente. Hovanion correu para a torre, sua visão aguçada de lobo permitindo-lhe ver no escuro. A porta da torre estava trancada, mas ele jogou todo o seu peso contra ela. A madeira apodrecida cedeu com um estalo alto. Dentro, encontrou-os. 5 jovens lobisomens, 3 meninos e 2 meninas, o mais velho não tendo mais de 16 anos. Estavam acorrentados com ferro, não prata pelo menos, mas ainda doloroso para a sua natureza. Seus olhos arregalaram-se quando viram o lobo negro imenso entrar. Hovanion transformou-se de volta em humano. Não tenham medo, disse ele. Vim resgatá-los. Rei Alfa? Sussurrou uma das meninas, lágrimas correndo por seu rosto sujo. Sim, Hovanion examinou as correntes. Precisariam de chaves ou força brutal. Optou pela segunda. Agarrou as correntes e puxou, músculos inchando com esforço sobre-humano. O ferro protestou, gemeu, e finalmente quebrou. Um por um, libertou-os. Conseguem correr? Eles assentiram, embora alguns mancassem de feridas. Então corram. Saiam pela frente, virem à esquerda, sigam a trilha de volta para a floresta. Meus guerreiros encontrarão vocês. E tu? Perguntou o menino mais velho. Tenho assuntos a resolver aqui. Ele os enviou primeiro, depois transformou-se novamente. Mas antes de deixar a torre, ouviu uma voz. Um grito vindo do pátio. É ele, o Rei Lobo. Matem-no. Hovanion saiu da torre para encontrar dezenas de caçadores convergindo para ele. No centro deles estava o líder, um homem alto e magro com uma marca queimada no lado direito do rosto, um símbolo religioso distorcido. Seus olhos brilhavam com fanatismo. Demônio! Cuspiu ele. Criatura das trevas! Serás purificado. Hovanion rugiu em resposta, um som que ecoou pela fortaleza como trovão. Então atacou. O que se seguiu foi mais massacre que batalha. Hovanion havia contido sua raiva por meses. Raiva contra Caelos, contra as circunstâncias, contra si mesmo. Agora, deixou-a fluir livre. Suas mandíbulas fecharam-se sobre membros. Suas garras abriram ventres. Seu corpo imenso derrubou homens como bonecas de pano. Alguns tentaram fugir, outros permaneceram e lutaram. Nenhum teve chance. O líder foi o último a cair. Ele ficou sozinho no centro do pátio, tremendo, mas desafiador, segurando uma lança de prata com mãos que tremiam. Teu reino cairá, cuspiu ele. Há mais como nós, centenas, milhares. Um dia, purificaremos estas terras de tua maldição. Hovanion aproximou-se lentamente, cada passo deliberado. O homem tentou cravar a lança, mas Hovanion era rápido demais. Desviou, pegou o cabo com a boca e arrancou-a das mãos do homem. Então saltou, derrubando-o. Por um momento ficaram assim, o lobo sobre o homem, mandíbulas a centímetros de sua garganta. O homem fechou os olhos, esperando a morte, mas Hovanion recuou. Transformou-se de volta em humano.
olhando para baixo com os olhos dourados brilhando intensamente. Vai, disse ele, corre de volta para teus mestres. Dize-lhes o que viste aqui esta noite. Dize-lhes que se vierem para nossas terras, se atacarem nosso povo, enfrentarão não apenas lobos, mas um rei lobo, e não terei a mesma misericórdia na próxima vez. O homem levantou-se, cambaleando, depois correu para o portão. Hovanion observou-o desaparecer na noite. Seus guerreiros começaram a aparecer. Míriel, Gareth, os outros. Estavam cobertos de sangue e sujeira, mas vivos e vitoriosos. Os cativos? Perguntou Míriel. A salvo, respondeu Hovanion. Já devem estar na floresta. E tu deixaste um escapar, observou Gareth, apontando para onde o líder havia fugido. Sim. Hovanion virou-se para enfrentar seu povo, para que levasse uma mensagem. Não seremos caçados. Não seremos presas, e qualquer um que tente novamente enfrentará nossa fúria total. Havia aprovação nos olhos de seus guerreiros. Respeito. Algo que havia estado ausente por muito tempo. Rei Alfa, disse Míriel, e havia um novo tom em sua voz. Não apenas aceitação, mas admiração. Lideraste-nos bem esta noite. Lideramos juntos, corrigiu Hovanion. Tua estratégia, tua experiência. Sem ti, teríamos falhado. Ela assentiu, aceitando o reconhecimento. A lua cheia testemunha segredos ainda mais profundos. Se você está amando esta saga, inscreva-se no canal. Temos histórias incríveis de fantasia, romance paranormal e aventuras sobrenaturais esperando por você. Não fique de fora da matilha. A aldeia os recebeu com celebração. Fogueiras foram acesas, músicas cantadas, hidromel e cerveja fluíram livremente. As famílias dos resgatados choraram de alívio e gratidão. Lobos jovens olhavam para Hovanion com olhos brilhantes de admiração. Pela primeira vez em quase meio ano, Hovanion sentia que havia recuperado algo essencial, não apenas o respeito de sua alcateia, mas seu próprio respeito por si mesmo. Havia lembrado quem era, por que importava ser rei. Mas as celebrações foram interrompidas na terceira noite por notícias inesperadas. Outro mensageiro chegou, este vindo das fronteiras sul. Era um lobo jovem chamado Fenris, ofegante e com olhos arregalados. Rei Alfa! Gritou ele, desmontando apressadamente. Embaixada! Do sul! O coração de Hovanion apertou. Kaelus. Não. Fenris engoliu em seco. Sua embaixada, sim, mas ela que a lidera. Ela? Tira. O nome caiu como uma pedra no silêncio repentino. Hovanion trocou um olhar com Aldrich e Míriel. Então assentiu. Quantos são? Apenas 3. Tira e 2 guerreiros. Dizem que vêm em paz, com uma mensagem de Kaelus. Deixai-os entrar, ordenou Hovanion, embora seu coração batesse forte. Conduze-os ao salão principal. Ela usava armadura completa, peitoral de couro reforçado com placas de metal nos ombros e coração. Sua espada pendia do quadril, e havia uma adaga em sua bota. Os 2 guerreiros que a acompanhavam eram desconhecidos para Hovanion. Um homem grisalho com cara de pedra e uma mulher jovem com olhos alertas. Rei Alfa, cumprimentou Tira formalmente, curvando a cabeça, mas não ajoelhando. Trago palavras de meu Alfa, Kaelus do Sul. Seja bem-vinda, Tira, respondeu Hovanion, mantendo o tom formal também. Que mensagem traz? Ela olhou ao redor do salão, notando a presença de conselheiros, guerreiros, curiosos. Sua mandíbula apertou. É uma mensagem privada, para teus ouvidos apenas. Murmúrios percorreram os presentes. Aldrich franziu a testa. Rei Alfa, talvez seja prudente. Está bem, interrompeu Hovanion. Meu escritório, apenas nós 2. Tira assentiu. Hovanion levantou-se e conduziu-a através de uma porta lateral para um espaço menor, seu escritório pessoal, forrado com estantes de pergaminhos e mapas, uma mesa robusta de carvalho no centro, uma lareira onde fogo crepitava suavemente. Quando a porta fechou-se atrás deles, o ar pareceu engrossar com tensão. Então, disse Hovanion, a mensagem? Tira caminhou até a janela, olhando para a aldeia iluminada pelas luzes do anoitecer. Permaneceu em silêncio por um longo momento. Não há mensagem real, disse ela finalmente. Hovanion piscou. O quê? Kaelus me enviou aqui, sim, mas não com mensagem. Com ordem. Ela virou-se para encará-lo. Devo observar-te, estudar tua alcateia, reportar sobre tuas fraquezas. Ele planeja algo, Hovanion.
Planeja o quê? Não sei exatamente, mas há movimentações nas terras do sul, guerreiros sendo treinados, armas sendo forjadas, alianças sendo formadas com alcateias menores, e tudo gira em torno de ti. Hovanion sentiu um frio percorrer sua espinha. Por que me contas isso? Se Caelos te enviou para espionar, porque não posso, disse ela, a voz quebrando. Não posso trair-te, mesmo que isso signifique trair Caelos, minha alcateia, tudo que conheço. Eu não posso. Ela deu um passo em direção a ele, os olhos brilhando com emoção não derramada. Estes meses sem te ver foram... Ela balançou a cabeça. Pensei que poderia esquecer, que poderia seguir em frente, vincular-me a Drogar como Caelos deseja. Mas não consigo. Cada vez que fecho os olhos, vejo-te. Cada transformação sob a lua, procuro tua presença. É como se parte de minha alma estivesse aqui, contigo, e eu estivesse incompleta sem ela. Tira. Hovanion deu um passo em direção a ela, o espaço entre eles diminuindo até quase nada. Não digas nada, sussurrou ela, porque se dizeres as palavras que vejo em teus olhos, se confirmares o que sinto, então não terei escolha senão desafiar Caelos, e isso significará guerra. Então que haja guerra, disse Hovanion, feroz. Não me importo. Já vivi estes meses em tormento. Já paguei o preço por fazer o que era certo quando recusei Miriel. Não vou pagar novamente por fazer o errado e negar o que sinto por ti. Hovanion, pensa no que estás dizendo. Pensei. Ele tomou suas mãos, segurando-as firmemente. Por meses pensei. Tentei ser racional, ser estratégico, ser o rei que todos esperavam. E quase me perdi completamente. Foi apenas quando lutei, quando protegi os meus, que encontrei meu caminho de volta. E parte desse caminho leva a ti, tua alcateia, minha alcateia, merece um rei que governe com todo o seu coração, não apenas metade dele. E meu coração está contigo, Tira. Sempre esteve. Lágrimas finalmente escorreram pelo rosto dela. E se Caelos vier, se trouxer guerra, então lutaremos, disse Hovanion. Juntos, como companheiros. Ela fechou os olhos, o conflito visível em cada linha de seu rosto. Então, com um som que era meio soluço, meio riso, abriu-os novamente. És impossível, disse ela. Teimoso, imprudente, impossível. Sim, concordou ele. Sou todas essas coisas, mas também sou teu. Ela o beijou então, e foi diferente do primeiro beijo sob a chuva meses atrás. Aquele havia sido hesitante, cheio de incerteza. Este era certeza absoluta, um reconhecimento de almas que finalmente paravam de lutar contra o inevitável. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, Tira apoiou a testa contra a dele. Então o que fazemos agora? Perguntou ela. Agora, Hovanion sorriu, e era o sorriso de um lobo. Agora preparamo-nos. Se Caelos quer guerra, terá guerra. Mas não será tão fácil quanto ele pensa. Tira também estava presente, de pé ao lado de Hovanion de uma forma que deixava clara sua posição. Há algo que precisais saber, começou Hovanion, sua voz firme. Caelos do Sul planeja mover-se contra nós. Não sei quando, não sei exatamente como, mas guerra está chegando. Silêncio pesado caiu sobre a sala. Então Gareth falou. Ela foi enviada para espionar, mas escolheu revelar os planos de Caelos em vez de traí-nos. E devemos confiar nela? Perguntou um dos comandantes. Ela serve Caelos. Servia, corrigiu Tyra. Não mais. Escolho ficar aqui com a Alcateia do Norte, com Hovanion. Os olhos de Miriel estreitaram-se enquanto ela olhava entre Hovanion e Tira, e compreensão lentamente se instalou em seu rosto. É ela, disse Miriel em voz baixa. A razão pela qual cancelaste nosso vínculo. Ela é tua companheira verdadeira. Sim, admitiu Hovanion. Não havia razão para mentir agora. Sinto o vínculo com ela como nunca senti com ninguém, e sei que isso complica tudo, que traz problemas que poderíamos evitar. Mas não posso mais negar a verdade. Gareth levantou-se bruscamente, sua cadeira raspando contra o chão. Então foi tudo em vão, disse ele, a voz tremendo de raiva. Humilhaste minha filha, dividiste a Alcateia e por quê? Por uma guerreira de outra Alcateia que agora nos traz guerra à porta. Pai, começou Miriel, mas ele a cortou. Não! Gareth apontou um dedo acusador para Hovanion. Avisei-te. Disse que tua impulsividade nos custaria caro, e estava certo. Caelos planejaria mover-se contra nós de qualquer forma, disse Tira calmamente.
Eu apenas dei-lhe a desculpa que buscava. Ele sempre quis as terras do norte. Sempre invejou a linhagem pura dos Thorenson. Isto era inevitável. Ela tem razão, disse Aldrich, esfregando sua barba grisalha pensativamente. Conheci Caelos quando era jovem. Ele é ambicioso. Sempre foi. Se não fosse isto, teria encontrado outra razão. Mas agora temos menos tempo para nos preparar, argumentou Gareth. Ou mais, contrapôs Miriel, surpreendendo todos. Ela olhou para Tira. Conheces as forças de Caelos, seus guerreiros, suas táticas, suas fraquezas. Essa informação vale mais que meses de preparação. Hovanion olhou para Miriel, gratidão aquecendo seu peito. Ela encontrou seus olhos e assentiu levemente. Não perdão completo, talvez, mas aceitação. E mais importante, lealdade. Então estamos de acordo? Perguntou Hovanion, olhando ao redor da sala. Preparamo-nos para a guerra? Um por um, os membros do conselho assentiram. Gareth foi o último, relutante, mas reconhecendo a necessidade. Muito bem, disse Aldrich. Então precisamos de um plano. Os dias seguintes foram frenéticos. Tera compartilhou tudo o que sabia, números de guerreiros, localização de acampamentos, rotas de patrulha, alianças que Caelos havia formado com alcateias menores. Hovanion e seus comandantes usaram essa informação para desenvolver estratégias de defesa. Fortificaram a aldeia, cavaram trincheiras, construíram paliçadas, posicionaram arqueiros em pontos estratégicos, enviaram mensageiros para alcateias neutras, buscando alianças ou pelo menos neutralidade. Treinaram guerreiros intensivamente, simulando ataques e contra-ataques, e durante tudo isso, Hovanion e Tira tornaram-se inseparáveis. Eles treinavam juntos, planejavam juntos, e à noite, quando a lua subia, corriam juntos pela floresta em forma de lobo, ela dourada como sol, ele negro como noite, duas metades de um todo. Foi durante uma dessas corridas, 3 semanas após a chegada de Tira, que Hovanion finalmente perguntou. Eles haviam parado em uma clareira iluminada pela lua, transformando-se de volta em forma humana. Tira olhou para ele, surpresa. Agora? Com guerra se aproximando? Especialmente agora, disse Hovanion. Porque se algo acontecer, se eu cair em batalha, quero que saibas, quero que todos saibam que tu és minha companheira escolhida, que nosso vínculo foi real e verdadeiro. Ela tocou seu rosto, os dedos traçando a linha de sua mandíbula. Sim, disse ela simplesmente. Sim, quero. Ela havia escolhido vir, dizendo que era importante, que a alcateia precisava ver que ela apoiava seu rei, mesmo que não concordasse com todas suas escolhas. Hovanion e Tira ficaram de mãos dadas no centro do círculo. Ela usava um vestido simples de linho cinza, ele uma túnica de couro escuro. Não havia flores ou ornamentos elaborados, apenas eles, a lua e a floresta testemunhando. Therion aproximou-se com o cálice de prata, repleto do mesmo vinho de mirtilo fermentado. Sob os olhos da lua ancestral, começou o ancião, sua voz rouca mas firme. Reunimos para testemunhar a união sagrada. Hovanion Thorenson, rei Alfa do Norte, e Tira Ravenscar, guerreira do Sul, agora do Norte. Compartilhareis o cálice do destino. Entrelaçareis vossas almas e vossos sangues, tornando-vos um só, sob o pacto eterno. Hovanion olhou nos olhos de Tira e viu ali tudo o que precisava. Amor, certeza, força, destino. Ela sorriu, pequeno mas genuíno. Hovanion Thorenson, continuou Therion. Aceitas esta mulher como tua companheira, tua igual em todas as caçadas, tua parceira em todas as luas, até que a última transformação leve teu espírito de volta à floresta eterna? Aceito, disse Hovanion, sua voz clara e sem hesitação. Tira Ravenscar, aceitas este homem como teu companheiro, teu igual em todas as caçadas, teu parceiro em todas as luas, até que a última transformação leve teu espírito de volta à floresta eterna? Aceito, disse Tira, lágrimas brilhando em seus olhos, mas voz firme. Therion ofereceu o cálice primeiro a Hovanion. Ele bebeu, o vinho doce e forte. Depois passou para Tira. Ela bebeu também, seus olhos nunca deixando os dele. Então, pelo poder que me é concedido pela lua ancestral e pelas antigas leis, declarou Therion, declaro-vos companheiros vinculados, que vossas almas estejam entrelaçadas, vossos destinos unidos, vossa força compartilhada.
sob a lua e além dela, sois um só. A transformação veio então, involuntária e poderosa. Hovanion sentiu seus ossos se moverem, sua pele se alongar, pelagem surgir. Ao seu lado, Tira transformava-se também, e quando ficaram como lobos, ele negro, ela dourada, aproximaram-se e tocaram narizes, depois encostaram-se um ao outro. E naquele momento, Hovanion sentiu algo que nunca experimentara antes, uma conexão profunda, como se pudesse sentir o coração de Tira batendo em sincronia com o seu, como se seus pensamentos não fossem apenas dele, mas deles. O vínculo de companheiros verdadeiros, finalmente completo. Eles uivaram juntos, e a alcateia uivou com eles. O som encheu a floresta, ecoando pelas colinas e vales, anunciando ao mundo que o rei Alfa do Norte havia encontrado sua companheira. E em algum lugar ao sul, Caelos ouviu aquele uivo e sorriu, porque agora, finalmente, tinha a justificativa que precisava. Ambos largaram as armas e correram para encontrar o mensageiro. Quantos? Perguntou Hovanion, agarrando os ombros de Oren. Mais de 300 guerreiros, ofegou Oren. Caelos lidera pessoalmente, e ele não está sozinho. Há guerreiros de pelo menos 5 alcateias menores com ele. Dizem que vem reclamar Tira, que tu a roubaste, e deves pagar o preço. Obviamente, murmurou Tira. Caelos sempre foi bom em envolver suas ambições em causa justa. Hovanion virou-se, sua mente já trabalhando rápido. Convoca o conselho, reúne todos os guerreiros. Temos quanto tempo? 2 dias, talvez 3, disse Oren. Estão se movendo rapidamente, mas são muitos. Isso os torna mais lentos. 2 dias, repetiu Hovanion. Olhou para Tira. É suficiente? Terá que ser, respondeu ela. A aldeia explodiu em atividade. Guerreiros vestiram armaduras e afiaram armas. Mulheres e anciões prepararam suprimentos médicos e comida. Crianças e aqueles muito jovens ou velhos para lutar foram levados para cavernas nas montanhas, escondidos e protegidos. A própria aldeia transformou-se em fortaleza. Barricadas foram erguidas, armadilhas preparadas, posições defensivas fortificadas. No salão do conselho, Hovanion reuniu seus comandantes. 300 contra nossos 150, disse Aldrich sombriamente. Não são boas chances, mas não impossíveis, argumentou Miriel. Ela tinha um mapa estendido sobre a mesa marcado com posições. Conhecemos este território melhor que eles. Podemos usar isso. Concordo, disse Tira apontando para o mapa. Há 3 rotas principais que eles podem tomar para chegar aqui. Se dividirmos nossas forças, estabelecermos emboscadas em cada rota. Dividir nossas forças quando já somos inferiores em número? Questionou Gareth. Parece suicídio. Não se fizermos certo, insistiu Tira. Caelos espera que nos entrincheiremos aqui, que lutemos defensivamente. Se em vez disso formos agressivos, se atingirmos suas colunas enquanto marcham, causaremos confusão, baixas, continuou Miriel pegando o raciocínio, e então recuamos para posições preparadas, fazendo-os lutar em nossos termos. Hovanion estudou o mapa, sua mente processando as possibilidades. Era arriscado. Um erro e poderiam perder tudo, mas fazer nada garantia a derrota. Fazemos assim, decidiu ele. Miriel, levarás 50 para a passagem do Corvo. É a rota mais provável. Gareth, 30 para o Vale Estreito. Tira e eu levaremos 40 para a Floresta Profunda. Os restantes permanecerão aqui para defender a aldeia caso algum grupo passe. E Caelos? Perguntou Aldrich. Ele estará em qual coluna? Na maior, disse Tira. Caelos não arrisca sua pele desnecessariamente. Estará onde há mais proteção. Então a passagem do Corvo, disse Miriel. É a rota mais segura e direta. Provavelmente, concordou Hovanion. Mas não subestimem Caelos. Ele é astuto. Pode dividir suas próprias forças, mandar diversões. Então estaremos preparados para tudo, disse Miriel firmemente. Os comandantes dispersaram-se para preparar suas unidades. Hovanion ficou olhando o mapa, sentindo o peso de cada decisão. Tira aproximou-se, tocando seu ombro. Estás bem? Vidas dependem das escolhas que faço agora, disse ele em voz baixa. Se eu errar, então erraremos juntos, disse ela. Mas não vais errar. Conheço-te, Hovanion. Quando importa, quando tuas pessoas precisam de ti, tu apareces. Ele cobriu a mão dela com a sua, absorvendo a força que ela oferecia. Como soubeste? Perguntou ele. Que eu era teu companheiro verdadeiro? Ela sorriu suavemente.
porque quando olhei para ti pela primeira vez, não vi um rei, ou um guerreiro, ou um alfa. Vi, Lar, como se depois de vagar por toda a minha vida, finalmente tivesse encontrado o lugar onde pertencia. Ele virou-se e a beijou, breve, mas intenso. Quando isto acabar, disse ele, teremos uma vida real, não apenas roubando momentos entre batalhas e responsabilidades. Quando isto acabar, concordou ela, mas primeiro vencemos. Era território traiçoeiro, difícil de navegar, fácil de se perder, mas também perfeito para emboscadas. Tira movia-se ao seu lado em forma de lobo, seu nariz rastreando o ar. Os outros 40 guerreiros seguiam em silêncio fantasmagórico, alguns transformados, outros em forma humana carregando armas. Levou meio-dia para alcançar a posição que haviam escolhido, um estreitamento natural do caminho, onde árvores se curvavam formando quase um túnel. Perfeito. Aqui, sussurrou Hovanion, transformando-se de volta. Metade de vocês nas árvores, metade no chão. Quando eu der o sinal, atacamos rápido e feroz. Depois recuamos. Não permanecemos engajados. Atingimos e corremos. Os guerreiros posicionaram-se. E então esperaram. A espera foi agonizante. Horas passaram. O sol moveu-se através do céu, lançando sombras cambiantes pela floresta. Hovanion forçou-se a permanecer imóvel, controlando sua respiração, acalmando seu coração acelerado. Então Tira, ainda em forma de lobo, rosnou baixo, alerta. Hovanion ouviu também. O som de muitos pés, o tilintar de armaduras, vozes falando em tons baixos. Eles estavam vindo. A coluna apareceu na curva do caminho. Talvez 80 guerreiros, marchando em formação frouxa. Hovanion os estudou rapidamente. Veteranos pela aparência deles, bem armados. Alertas, mas não esperando ataque iminente. Ele esperou. Deixou que mais e mais deles entrassem no estreitamento. E quando a coluna estava perfeitamente posicionada, rugiu o sinal de ataque. O caos explodiu. Guerreiros de Hovanion caíram das árvores como pedras, transformando-se no ar em lobos que atingiram a coluna inimiga com força devastadora. Outros atacaram dos lados, suas formas de lobo fundindo-se com as sombras da floresta. Hovanion transformou-se e saltou na garganta de um guerreiro, suas mandíbulas fechando-se em carne quente. A coluna do sul tentou organizar defesa, mas foi difícil em espaço tão apertado. Eles tropeçavam uns nos outros, suas armas de pouco uso contra inimigos que apareciam e desapareciam nas sombras. Tira lutava como tempestade viva, suas mandíbulas e garras um borrão de movimento. Hovanion viu-a derrubar 3 guerreiros em rápida sucessão, sua pelagem dourada manchada de vermelho. Mas ele conhecia os limites. Haviam causado confusão, baixas, talvez 20 ou 30 mortos ou feridos gravemente. Agora era hora de recuar. Hovanion uivou o sinal de retirada. Seus guerreiros obedeceram instantaneamente, desaparecendo na floresta tão rapidamente quanto haviam aparecido. Em minutos, não havia traço deles exceto pelos corpos deixados para trás. A coluna inimiga reorganizou-se lentamente, contando seus mortos, tratando feridos. Um comandante gritava ordens, sua voz furiosa e assustada em igual medida. Hovanion e seu grupo estavam já a quilômetros de distância, correndo para a próxima posição preparada. Ela estabelecera armadilhas, redes ocultas, fossos cobertos, rochas preparadas para cair. Quando a maior coluna de Kaelos tentou passar, foi recebida com morte vindo de todos os lados. Garrett teve menos sorte. Sua emboscada no Vale Estreito foi descoberta cedo demais, e ele foi forçado a lutar de frente. Perdeu 10 guerreiros antes de conseguir recuar, ele próprio ferido gravemente. Uma lança de prata rasgara seu ombro. Mas, no geral, a estratégia funcionou. As forças de Kaelos, embora ainda superiores em número, estavam desmoralizadas e sangrando. Haviam perdido talvez 100 guerreiros, enquanto Hovanion perdera apenas 30. Na terceira manhã, Kaelos finalmente alcançou a aldeia. Hovanion estava esperando. Todos os seus guerreiros sobreviventes haviam retornado durante a noite, reunindo-se atrás das fortificações que haviam preparado. Agora ficavam prontos, cansados, feridos, mas determinados. Kaelos apareceu na borda da clareira que rodeava a aldeia, montado em um cavalo negro imenso. Seu exército estendeu-se atrás dele, ainda impressionante apesar das perdas, talvez 200 guerreiros fortes.
Hovanion estava nas muralhas, Tira de um lado, Miriel do outro. Gareth estava abaixo, seu braço em uma tipóia, mas recusando-se a ficar de fora. Hovanion Thorenson, gritou Caelos, sua voz carregando através da clareira. Viemos reclamar o que é meu. Entrega Tira, e pouparei tua aldeia. Tira não é propriedade a ser reclamada, gritou Hovanion de volta. Ela escolheu livremente, como é direito dela. Direito? Caelos riu, um som duro e sem humor. Ela pertence à minha alcateia. Eu a criei, treinei, dei-lhe tudo, e tu a roubaste como um ladrão na noite. Menti, gritou Tira de repente, surpreendendo todos. Ela deu um passo à frente, sua voz clara e desafiadora. Não sou tua propriedade, Caelos. Nunca fui. Servi-te fielmente por anos, e em troca recebi ordens para me vincular a um homem que não amo, ser usada como peão em teus jogos de poder. Não mais. Traidora, cuspiu Caelos. Mereces a morte de um traidor. Então vem buscá-la, desafiou Tira. Se ousares, por um momento, Hovanion pensou que Caelos atacaria sozinho. Tão intensa era a raiva em seu rosto. Mas o Alfa do Sul controlou-se, seu rosto tornando-se uma máscara fria. Muito bem, disse ele. Se não entregarás voluntariamente, tomarei por força. Atacai! O exército do Sul rugiu e avançou. A batalha pelo povoado foi brutal. As fortificações que haviam construído ajudaram. Paredes de madeira canalizavam os atacantes para zonas de morte, onde arqueiros choviam flechas. Guerreiros defendiam pontos estrangulados. Armadilhas ocultas clamavam vidas, mas eram muitos. Lentamente, inexoravelmente, empurraram através das defesas externas. A luta moveu-se para dentro da aldeia, casa por casa, rua por rua. Hovanion lutou em forma de lobo, Tira sempre ao seu lado. Eles moviam-se como um só, antecipando movimentos um do outro perfeitamente através do vínculo de companheiros. Onde ele atacava alto, ela atacava baixo. Quando ele recuava, ela avançava. Eram devastadores juntos. Miriel comandava o flanco esquerdo, sua lança um borrão de movimento enquanto perfurava e cortava. Gareth, mesmo ferido, liderava o flanco direito, sua força bruta compensando o braço ferido. Mas não era suficiente. Lentamente, foram empurrados de volta, concentrados em um círculo cada vez menor, em torno do salão principal. Obrigado por embarcar nesta jornada sob a luz da lua. Se você quer mais histórias envolventes de lobisomens, magia ancestral e romances impossíveis, inscreva-se no canal agora. Sua próxima aventura favorita pode estar a apenas um clique de distância. Vitória estava ao alcance. Terminou, Hovanion! Gritou ele. Sai e enfrenta-me, ou assistirei enquanto incendeio o salão com todos dentro. Hovanion e Tira trocaram um olhar. Ambos sabiam que não havia saída. Podiam lutar até o último, mas isso apenas resultaria em mais mortes. Vou sair, disse Hovanion em voz baixa. Desafio Caelos para combate único. Pelo menos assim, há chance. Não, disse Tira imediatamente. Hovanion, não. É a única forma, interrompeu ele. E é minha responsabilidade. Comecei isto quando te escolhi. Devo terminá-lo. Então vou contigo, disse ela ferozmente. Não podes. Ele nunca aceitaria 2 contra 1. Mas se eu cair, ele tocou seu rosto. Se eu cair, tu lidera a alcateia. Promete-me. Hovanion, promete-me, insistiu ele. Com lágrimas nos olhos, ela assentiu. Prometo. Hovanion beijou-a, longo e profundo. Depois virou-se para os outros. Não importa o que aconteça lá fora, disse ele. Vocês foram a melhor alcateia que um rei poderia pedir. Honrou-me lutar ao lado de vocês. Miriel deu um passo à frente. Rei Alfa, disse ela, e havia respeito genuíno em sua voz. Luta bem, e volta para nós. Hovanion acenou, depois caminhou para as portas. Elas foram abertas, e ele saiu sozinho. O campo de batalha silenciou quando ele apareceu. Hovanion caminhou até ficar a 10 metros de Caelos, suas mãos abertas, sem armas. Aceito teu desafio, disse Hovanion claramente. Tu e eu, combate único. Se eu vencer, tuas forças recuam, e nunca mais ameaçam o norte. Se tu venceres, a aldeia é tua. Caelos estudou-o, depois sorriu lentamente. Aceito, mas com uma condição. Caelos apontou para onde Tira havia aparecido na porta do salão. Quando eu vencer, ela me pertence novamente,
para fazer como eu desejar. Hovanion sentiu raiva queimar, mas forçou-a para baixo. E se eu vencer, Tyra permanece livre. Isto está claro? Cristalino, concordou Kaelos. Começou a remover sua armadura, deixando apenas calças e botas. Forma de lobo ou humana? Lobo, disse Hovanion. Era a forma mais natural, mais honesta. Concordo. Ambos recuaram vários passos, depois transformaram-se. Hovanion tornou-se o lobo negro imenso que sua alcateia conhecia, todo músculo e poder, olhos dourados brilhando com inteligência feroz. Kaelos transformou-se em um lobo ruivo enorme, cicatrizes cruzando seu focinho e corpo, testamentos de incontáveis batalhas. Por um momento, apenas circularam, avaliando, procurando fraquezas. Então Kaelos atacou. Ele era rápido para seu tamanho, dentes fechando-se onde a garganta de Hovanion havia estado 1 segundo antes. Hovanion esquivou-se, girou, suas próprias mandíbulas buscando o flanco de Kaelos. Mas o lobo ruivo era experiente. Desviou, contra-atacou com garras que rasgaram o ombro de Hovanion. Sangue manchou a pelagem negra. Hovanion rugiu, não de dor, mas de desafio. Lançou-se para a frente, usando seu peso para derrubar Kaelos. Ambos rolaram. Uma confusão de pelo, dentes e garras. Pó levantou-se ao redor deles. Quando se separaram, ambos sangravam. Kaelos tinha um talho profundo em sua perna dianteira. Hovanion tinha feridas em seu pescoço e flanco. Circularam novamente, mais cautelosos agora. A multidão ao redor estava em silêncio absoluto, cada guerreiro prendendo a respiração. Era mais que um combate entre dois alfas. Era um julgamento. O vencedor seria aquele que a própria natureza favorecia. Kaelos fingiu à esquerda, depois atacou à direita. Hovanion leu o movimento tarde demais. Mandíbulas fecharam-se em sua perna traseira, osso rangendo sob a pressão. Hovanion uivou, retorceu-se violentamente. Conseguiu se libertar, mas deixando carne para trás. Ele mancava agora, a perna ferida mal suportando o peso. Kaelos viu a vantagem e pressionou, atacando implacavelmente. Hovanion defendeu desesperadamente, dando terreno, recuando passo a passo. Tyra assistia da porta do salão, suas garras cravando-se na madeira com tanta força que lascas saltaram. Cada ferida que Hovanion recebia, ela sentia através de seu vínculo. Não a dor física, mas a dor emocional de vê-lo sofrer. Miriel estava ao seu lado, o rosto pálido mas resoluto. Ele está perdendo, sussurrou alguém atrás delas. Não, disse Miriel firmemente. Ainda não. Hovanion sentiu suas forças falhando. Kaelos era mais experiente, mais cruel, disposto a fazer qualquer coisa para vencer. Mas Hovanion tinha algo que Kaelos não tinha. Tinha um motivo para vencer que ia além de ego ou ambição. Olhou para onde Tyra estava, encontrou seus olhos através da distância, e naqueles olhos âmbar viu tudo o que importava. Amor, fé, esperança. Ela acreditava nele. Sua alcateia acreditava nele. E talvez, apenas talvez, ele merecia essa crença. Quando Kaelos atacou novamente, Hovanion não recuou. Em vez disso, encontrou a carga. Eles colidiram com força que sacudiu o chão. Dois lobos imensos lutando em fúria primordial. Mandíbulas encontraram carne. Garras rasgaram pelo. Sangue voou. Hovanion ignorou a dor. Ignorou o cansaço. Focou apenas em um objetivo. Derrubar Kaelos. Alcançar sua garganta. Finalmente, após o que pareceu horas, mas foram apenas minutos, conseguiu. Sua pata traseira, mesmo ferida, chutou as pernas de Kaelos. O lobo ruivo tropeçou, caiu de lado. Hovanion estava sobre ele instantaneamente, suas mandíbulas fechando-se ao redor da garganta de Kaelos. Não mordeu profundo. Não ainda. Apenas segurou, deixando Kaelos sentir os dentes pressionando a artéria pulsante. Kaelos congelou. Por um longo momento, permaneceram assim. Hovanion em cima, Kaelos preso, a morte a um movimento de distância. Então, lentamente, Kaelos expôs mais de sua garganta. A submissão, a aceitação de derrota. Hovanion soltou-o e recuou, transformando-se de volta em forma humana. Estava coberto de feridas, sangue escorrendo de uma dúzia de lugares, mas estava de pé, vitorioso. Kaelos transformou-se também, ajoelhando-se no chão. Sua expressão era de choque e fúria misturados, mas também, relutantemente, respeito. Tu venceste, disse ele a voz rouca.
Venci, confirmou Hovanion. E agora honrarás o acordo. Tuas forças recuam. Nunca mais ameaçam o norte. E Tira é livre. Caelos apertou a mandíbula, mas assentiu. Concordo. Ele levantou-se lentamente, olhando ao redor para seus guerreiros. Retiramo-nos. Esta guerra acabou. Houve relutância clara em suas forças. Murmúrios de protesto. Mas Caelos era ainda seu alfa. E obedeceram. Lentamente, o exército do sul começou a se afastar, recolhendo feridos, carregando mortos. Caelos aproximou-se de Hovanion uma última vez, mantendo distância respeitosa. Lutaste bem, disse ele, melhor que esperava. E tu lutaste como esperava, respondeu Hovanion, com habilidade e crueldade em igual medida. Caelos quase sorriu. Odeio-te, sabes? Disse ele conversacionalmente. Por tirares Tira, por me derrotares, por provares que eu estava errado. Podes odiar-me, disse Hovanion, mas respeitarás as fronteiras do norte. Respeitarei, concordou Caelos. Pelo menos enquanto viveres. Depois, bem, veremos. Com isso virou-se e caminhou para longe. Seu exército seguiu-o, uma longa coluna de guerreiros derrotados desaparecendo na floresta. Hovanion assistiu-os partir. Então suas pernas falharam. Caiu de joelhos, a adrenalina finalmente deixando seu corpo, revelando toda a dor e exaustão. Tira estava ao seu lado instantaneamente, transformando-se de volta, segurando-o. Hovanion. Lágrimas corriam por seu rosto. Pensaste que morreria quando ele te tinha. Pensaste... Estou bem, disse ele, embora claramente não estivesse. Estou... vivo. Vencemos. Miriel chegou correndo, guerreiros carregando suprimentos médicos atrás dela. Precisamos tratar esses ferimentos, disse ela bruscamente, a preocupação clara em sua voz. Alguns são profundos. Carregaram Hovanion de volta para o salão. Nas horas seguintes, curadores trabalharam nele, limpando feridas, costurando cortes profundos, aplicando ungüentos em queimaduras de garras. Ele permaneceu consciente durante tudo, recusando qualquer coisa que o deixasse dormir, até ter certeza de que Caelos realmente havia partido. Apenas quando mensageiros retornaram, confirmando que o exército do sul estava de fato em retirada completa, ele permitiu-se relaxar. Tira permaneceu ao seu lado o tempo todo, segurando sua mão, murmurando palavras de encorajamento, e quando ele finalmente adormeceu, ela apoiou a cabeça em seu peito, ouvindo seu coração bater. Sólido e firme, ele tinha sobrevivido. Eles tinham sobrevivido. Flores silvestres pontilhavam as clareiras, pássaros cantavam nas copas das árvores, e o rio Silverflow corria cheio e rápido com água derretida das montanhas. Hovanion estava na mesma colina onde havia conversado com Tyra pela primeira vez, tantos anos atrás. Mas agora, ele não estava sozinho. Ao seu lado estava Tira, mais bonita que nunca, seu cabelo loiro brilhando sob a luz do sol, e em seus braços, um filhote, sua filha, com apenas 3 meses, olhos dourados que ela herdara do pai, cabelo que prometia ser loiro como a mãe. Ela é perfeita, disse Hovanion suavemente, tocando a bochecha macia da bebê. Assim como seu pai, disse Tira sorrindo. A aldeia atrás deles havia sido reconstruída, maior e mais forte que antes. As cicatrizes da guerra ainda eram visíveis. Algumas casas mais novas que outras. O salão principal com vigas de substituição, onde o fogo havia danificado, mas estava viva, próspera. A própria alcateia havia crescido. Após a derrota de Caelos, outras alcateias menores haviam buscado aliança com o norte. Alguns guerreiros do sul, impressionados pela honra de Hovanion em poupar Caelos, haviam até pedido para mudar lealdade. O norte era agora a alcateia mais forte da região. Passos aproximaram-se atrás deles. Hovanion virou-se para ver Miriel subindo a colina, acompanhada por um lobo jovem chamado Thorin. Eles haviam se vinculado 6 meses atrás, para a surpresa e alegria de todos. Rei Alfa, cumprimentou Miriel formalmente, então sorriu. Desculpe interromper, mas há uma situação. Que tipo de situação? Perguntou Hovanion, imediatamente alerta. Um mensageiro, do sul. Miriel hesitou. É Caelos. Ele pede audiência contigo. Hovanion e Tira trocaram um olhar surpreso. Caelos, após 5 anos de silêncio, onde está ele agora? Perguntou Hovanion.
esperando nas fronteiras, com apenas 2 acompanhantes. Diz que vem em paz. Miriel parecia cética. Mas pode ser armadilha, ou pode ser genuíno, disse Tira pensativamente. Caelus tem muitos defeitos, mas sempre honrou acordos de paz. Hovanion pensou por um momento, depois assentiu. Diz para conduzi-lo aqui, com cautela, mas com respeito. Miriel assentiu e desceu a colina rapidamente. Hovanion entregou a filha para Tira. Fica aqui, disse ele. Se for armadilha, estarei pronta, completou ela, a mão indo instintivamente para a faca em seu cinto. Mas quando Caelus apareceu, era claro que não era armadilha. O Alfa do Sul parecia mais velho, cabelo e barba ainda ruivos, mas agora liberalmente entrelaçados com cinza. Ele mancava ligeiramente, uma velha ferida que nunca curou direito. Seus olhos, porém, ainda brilhavam com a inteligência astuta de sempre. Hovanion, cumprimentou ele, inclinando a cabeça. Não uma reverência, mas reconhecimento de igual para igual. Caelus, respondeu Hovanion. São 5 anos. O que te traz ao norte? Caelus olhou ao redor da colina, seus olhos pausando em Tira e na criança em seus braços. Algo, arrependimento talvez, ou inveja, piscou em seu rosto. Vim para pedir desculpas, disse ele finalmente, as palavras claramente difíceis. Silêncio caiu como neve. Hovanion piscou, certo de ter ouvido errado. Desculpas? Sim. Caelus passou a mão pela barba, um gesto nervoso. Por 5 anos, refleti sobre nossa guerra, sobre minhas escolhas, e cheguei a uma conclusão perturbadora. Que conclusão? Que eu estava errado. Caelus encontrou os olhos de Hovanion. Sobre tudo. Sobre Tira. Sobre ti. Sobre o que significa ser alfa. Tratei meus guerreiros como propriedade. Usei pessoas como peças em jogos de poder. E por quê? Orgulho. Ambição, ego. Ele virou-se para Tira. Tu mereceste melhor de mim, disse ele, sua voz sincera. Criei-te sim, mas isso não me dava direito de controlar tua vida. E quando escolheste Hovanion, deveria ter respeitado isso. Em vez disso, iniciei uma guerra que matou centenas. Isso persegue-me. Tira desceu a colina lentamente, estudando Caelus. Havia tantas emoções em seu rosto, raiva antiga, dor, mas também compreensão. Por que agora? Perguntou ela. Após 5 anos, por que vir pedir desculpas agora? Porque estou velho, disse Caelus simplesmente. E porque vi vocês. De longe, mas vi. Vi como Hovanion governa. Não com medo, mas com respeito. Vi como tu floresceste aqui. Vi a criança em teus braços. E percebi. Percebi que teria destruído tudo isso por orgulho ferido. Ele olhou para Hovanion novamente. Foste misericordioso quando lutamos. Podias ter me matado, reivindicado as terras do sul, mas não o fizeste. Deixaste-me viver, deixaste minha alcateia intacta. Isso é liderança verdadeira, e levou 5 anos para eu ter coragem de admitir. Hovanion não sabia o que dizer. Caelus, orgulhoso, cruel Caelus, estava de pé diante dele, vulnerável e honesto de uma forma que jamais esperara ver. O que procuras de mim? Perguntou Hovanion finalmente. Perdão? Não espero perdão, disse Caelus. Não mereço, mas espero, talvez, entendimento. E talvez, no futuro, possamos construir algo melhor entre nossas alcateias. Não baseado em medo ou ameaça, mas em respeito mútuo. Tira olhou para Hovanion, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Ele assentiu levemente, depois estendeu a mão para Caelus. Entendimento, disse Hovanion. E talvez com tempo mais que isso. Mas precisarás provar-te, Caelus. Palavras são fáceis. Ações são o que importa. Concordo completamente. Caelus apertou o antebraço de Hovanion, o cumprimento tradicional de alfas. E tenho o resto de minha vida para provar. Ele recuou, olhando uma última vez para Tira. És feliz? Perguntou ele. E havia genuína curiosidade na pergunta. Sim, disse Tira sem hesitação. Mais feliz do que jamais pensei que poderia ser. Então fiz pelo menos uma coisa certa, disse Caelus, mesmo que acidentalmente. Ao te empurrar para longe, empurrei-te para onde pertencias. Com isso virou-se e começou a descer a colina. Hovanion e Tira assistiram-no partir, processando a conversa surreal. Acreditas nele? Perguntou Tira finalmente. Não sei, admitiu Hovanion, mas quero acreditar.
Todos merecem chance de mudança, de redenção, mesmo Caelos. Meu rei sábio, disse Tira suavemente, beijando sua bochecha, sempre vendo o melhor nas pessoas. Não sempre, disse Hovanion sorrindo, mas tento. A filha deles começou a chorar suavemente, e Tira embalou-a. Temos que voltar, disse ela. Está na hora da alimentação. Hovanion assentiu, mas antes de descerem a colina, virou-se uma última vez para olhar a floresta que testemunhara tanto, seu erro na noite do ritual quebrado, os meses de sofrimento, a guerra, a vitória, e agora, isso, redenção inesperada. Talvez, ele pensou, a vida fosse assim, não uma linha reta, mas um caminho sinuoso cheio de escolhas difíceis, erros, consequências. O que importava não era evitar todos os erros, mas aprender com eles, crescer, tornar-se melhor. Ele havia cancelado seu casamento com Miriel naquela noite fatídica, humilhando-a na frente de todos. Foi impulsivo, insensível quanto à forma, mesmo que certo quanto à razão. E pagara por isso. Meses de divisão, uma guerra que custou vidas, mas também ganhara algo precioso. Tira, sua verdadeira companheira. Uma alcateia mais forte. Respeito ganho através de ação, em vez de apenas linhagem. E talvez, apenas talvez, o começo de paz real com o Sul. 5 anos atrás, Caelos teria rido da ideia de pedir desculpas, mas pessoas mudavam, circunstâncias mudavam, e sob a lua, que testemunhava tudo com olhos imparciais, até os mais orgulhosos podiam aprender humildade. Vens? Chamou Tira da metade da colina, sorrindo. Vou, disse Hovanion, sorrindo de volta. E desceu a colina em direção à sua família, sua alcateia, seu futuro. O passado estava atrás dele, cheio de erros e lições. O presente estava aqui, cheio de amor e responsabilidade. E o futuro estava aberto, brilhante com possibilidades, como a própria lua, sempre mudando, mas sempre retornando, sempre nova, mas sempre familiar. E sob essa lua, Hovanion Thorenson, rei Alfa do Norte, caminhou de volta para casa. Fim.